Eu estava respondendo a caixinha de perguntas há pouco e alguém perguntou sobre ataques espirituais, sobre inveja e sobre pessoas tóxicas. Então, como lá o tempo é um pouco curto para a gente aprofundar um pouquinho mais no assunto, resolvi conversar aqui com vocês, tá? Sobre proteção energética, sobre caminhos abertos, sobre inveja. Enfim, esses assuntos que geralmente, né, estão na pauta, principalmente agora no final do ano. Então, gente, primeira coisa que a gente precisa entender é que ataques energéticos todos nós estamos sujeitos, principalmente quando a gente vai tentar melhorar, quando a gente vai tentar fazer uma mudança. Tem sim energias que a gente conhece ou desconhece que pode estar ali de alguma forma querendo atrapalhar essa evolução, esse passo a mais que a gente quer dar. E até aí tudo bem. O que acontece muitas vezes é que a gente deixa o nosso medo tomar conta, ou então a gente coloca esse ataque energético, essa inveja, né, como motivo para nos paralisar. Então, tudo que acontece na minha vida é culpa daquilo que tá vindo de fora. Tudo que acontece na minha vida é o olho gordo, é o olho grande do outro, e não é bem assim que funciona. A gente tá numa etapa da evolução planetária, vamos dizer assim, que a gente precisa parar de se iludir com algumas coisas. Então, tudo aquilo que chega na nossa vida, né, vem nos trazer uma consciência, e tudo aquilo que chega na nossa vida somos nós mesmos que estamos atraindo por algum motivo, de alguma forma, tá? Então, o nosso inconsciente está vibrando aquilo, a nossa emoção, mesmo que a gente não esteja consciente, né, pensando que, não, eu quero essa coisa pra mim, de alguma forma a gente tá vibrando isso e isso tá voltando, tá? Seja de pessoas de energias mais negativas, de pessoas tóxicas à nossa volta, seja energia de inveja ou ataques espirituais. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que tudo começa na gente. Eu sei que para algumas pessoas esse momento de falar que tudo começa na gente, já começa um monte de questões. Mas e tal coisa que aconteceu na minha vida? E tal coisa que aconteceu na vida do fulano, do Beltrano, do Cicrano? Gente, aqui a gente tá falando do emocional e espiritual. Então, sim, tem toda essa questão de trazer a nossa autorresponsabilidade para nossa vida. Então, tem coisas na minha vida, por exemplo, que acontecem que eu não tô gostando ainda, né? Eu não tô gostando e nem vou gostar, mas eu vou tentar olhar para mim, vou me observar, vou ver o que eu preciso mudar em mim para que o cenário também se modifique, entende? Então, gente, a gente tá falando aqui de autorresponsabilidade emocional, mental e espiritual. Então, existem ataques energéticos? Sim, existem. Existe essa energia de olho grande? Sim, existe. Existe pessoas que a gente às vezes vai precisar se afastar porque estão fazendo mal? Sim, existe. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é o que eu preciso fazer para melhorar esse cenário, ou então para mudar como eu me sinto neste cenário, né? Então, os ataques energéticos existem sim, mas a gente tem como se proteger deles, não deixando, por exemplo, gente, tem muitas formas, é claro, não dá para falar de todas aqui, e nem, porque senão seria uma aula e a gente ficaria aqui mais de dias conversando. A primeira coisa que a gente precisa entender, então, eu preciso me conhecer, é entender, porque muitas vezes esses ataques espirituais, eles acontecem através de brechas que a gente deixa, né? Seja de medo, seja de impaciência, seja por alguma tendência que a gente tenha, e isso acontece muito também. Então, eu tendo consciência daquilo que eu preciso trabalhar em mim e cuidar em mim, já é uma autoproteção de alguma forma. Claro que tu pode buscar ferramentas, pode fazer terapias, pode fazer limpezas. Inclusive, eu tenho, né, as mesas radiônicas que eu trabalho com a geometria sagrada aqui com vocês também. Enfim, leitura de cartas, que é pra gente ver como é que tá o teu campo, pra entender o que tá acontecendo aí que tu não está percebendo. N ferramentas, tá? Mas a questão não é essa. E no teu dia a dia, né? Porque eu sempre digo, a autoproteção, a maior autoproteção que a gente tem é quando a gente sai da terapia, quando a gente termina de executar a ferramenta, porque daí é tu com a tua vida, é tu com as tuas emoções. E é nesse ponto onde eu quero chegar. A gente sempre volta para a questão do autoconhecimento, é se conhecer, é se auto-observar e aprender a se amar, a estar bem consigo e se permitir sentir. Quando eu falo se permitir sentir, eu acho que tem gente que quer vir aqui e me dar uma esgoeladinha, sabe? Mas esse se permitir sentir, gente, ele é essencial, né? Porque quando acontece alguma coisa com a gente, quando a gente bate o mindinho, né, do dedo lá na ponta da cama, a gente às vezes fica bravo, algumas pessoas vão dar risada, outras vão sentir muita dor, enfim, cada um reage de um jeito. E o que eu quero dizer com isso? É que a gente vai ter sempre, né, muitas emoções durante o nosso dia, e tem momentos em que as emoções nos levam lá para baixo e tá tudo bem. A questão é como eu saio, né, desse lá embaixo. Então, quando a gente aprende a gerir as nossas emoções, a gente cai sim.
a gente vai para aquele ponto de raiva, de tristeza, de ódio, enfim, não importa, né, qual é o sentimento, mas a gente também aprende a sair. A gente se permite estar lá para entender o que está acontecendo com os nossos sentimentos, mas a gente também aprende a sair, a voltar, a se recuperar, a se acolher para seguir em frente, entende? Então, quando a gente sofre esses ataques energéticos, da mesma forma, pode ser que venha realmente algo externo e tu tenha que lidar com isso, né? Fazendo as tuas proteções, lidando com as tuas emoções, mas também é olhar para esses ataques e entendendo, será que não sou eu que estou abrindo todas as portas para qualquer energia entrar? Será que não sou eu que estou mais focada no que o outro tá achando de mim, da minha vida, pensando, julgando, do que eu preocupado com o que eu tô fazendo? Será que eu tô focada no que o outro pode estar achando da minha vida? Abrindo espaço para esse olho grande, né? Às vezes, será que eu tô colocando o limite necessário nas minhas relações, que eu tô sentindo o outro me invadir, que eu tô sentindo o outro me desrespeitar, eu tô sentindo o outro daqui um pouco fazer algo que tá me machucando emocionalmente, mas eu também não tô conseguindo me comunicar, falar que aquilo não é tão bom assim pra mim. Então, gente, essa questão da proteção espiritual sempre tá conectado com o nosso autoconhecimento, justamente por isso, porque a gente precisa entender o que está acontecendo dentro de nós para entender se realmente aquilo que está se manifestando na nossa vida é um ataque, é algo externo, ou então é a gente que não está sabendo lidar com as questões que estão chegando, que estão querendo realmente nos ensinar alguma coisa e nos trazendo mais consciência de quem a gente é, de como está a nossa energia, de como a gente pode sair dessas situações também, tá? Então a proteção energética, aliás, os ataques energéticos, a inveja, as pessoas tóxicas, elas não estão aí por acaso, elas estão vindo aqui te mostrar alguma coisa que está acontecendo aí dentro de ti. Então é o momento de se auto-observar, e não é o momento de ficar se julgando, sabe? Quando eu falo auto-observar, é se olhar com verdade, né? Não, beleza. Nesse ponto aqui, eu realmente, olha, não tô legal, tô precisando cuidar mais de mim. Ou então, não, tô olhando mais pra fora do que pra dentro. Tô me deixando levar por toda e qualquer emoção, por cada coisinha que acontece, eu já tô perdendo a minha paciência. Então, como eu falei antes, isso abre brechas, isso abre espaço para tudo aquilo que tá fora, né, poder entrar. Então, essa auto-observação vai te trazer muito isso, desde que tu faça isso com muita verdade e também com muito amor. E quando eu falo com muito amor, não é fingir que as coisas não estão acontecendo. Não é só passar a mão na tua cabeça, entendeu? É olhar para tudo isso e entender, beleza, o que eu preciso fazer aqui a partir de agora? Como eu vou lidar com essa emoção? Como eu vou sair desse lugar, entende? Então é sobre isso. Proteção energética depende muito mais de como tu tá lidando contigo mesmo do que as coisas que estão vindo de fora. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Um beijo e até mais.